Olá, amigos da Rádio Tranquilidade. Em paralelo com esta rúbrica na Rádio Tranquilidade, a lição está disponível também na página de Facebook e no canal do YouTube da Igreja Adventista de Albufeira. Poderão ver, poderão partilhar, poderão ver quantas vezes quiserem esta pequena introdução ou esta recapitulação desta lição. Vamos estar juntos para estudar ao longo deste trimestre mais um tema extraído da Bíblia Sagrada. E o tema geral deste trimestre será educação. E na nossa primeira lição nós vamos falar sobre a educação no Jardim do Éden. E durante este trimestre vamos ver também diversos temas relacionados com a educação. Como foi a educação de Adão e Eva no Jardim do Éden, passando por Jesus como nosso professor e as diversas funções da educação, quer na formação, quer na redenção. Vamos aprender juntos aquilo que as Sagradas Escrituras nos têm a dizer sobre este tema. Mas vamos começar então pela educação no Jardim do Éden, a educação de Adão e Eva. E ao longo da nossa formação, são diversos os intervenientes na nossa educação. Os nossos pais, com aquilo que nos vão ensinando ao longo da nossa vida, especialmente quando somos mais jovens, os nossos avós, se calhar naquela fase mais pequeninos, os nossos professores, ao longo de toda a instrução primária, do liceu e depois da universidade, enfim, aquele meio que nos envolve, entre outros aspectos. Adão e Eva foram privilegiados. Eles tiveram Deus como seu professor, como seu educador. Ele foi ao mesmo tempo o fundador, o diretor e também o primeiro professor dessa escola. E se calhar nós nunca pensávamos no Jardim do Éden como uma escola. Mas é isso que nós vamos ver ao longo desta semana. Sim, ela foi uma escola por excelência. Deus criou para os seus filhos, os seus primeiros filhos terrenos, o melhor ambiente para a educação. Jó diz mais tarde, no capítulo 36 e no versículo 22 do seu livro, eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Pergunta Jó. Embora tivesse uma carga genética divina, Adão precisava de ser educado a respeito daquilo que o rodeava nesta terra. Foi Deus que deu a Adão a primeira aula sobre zoologia, ao olhar para os animais e dar-lhes nomes. Foi Deus que deu a Adão a primeira aula sobre reprodução ao ordenar que eles deviam reproduzir-se e encher a terra. Foi Deus que deu a Adão a primeira aula sobre trabalho e a sua necessidade para a educação ao dar-lhe a tarefa de cuidar do Jardim do Éden. Foi Deus que lhe deu a primeira aula sobre ética comportamental, ao dar-lhes a escolher entre o bem e o mal, obedecer ou desobedecer. Deus queria o melhor para o ser humano, ao dar esta responsabilidade de escolha. Deus deu a Adão uma lição sobre trabalho e descanso, ao ensinar-lhe que ele deveria trabalhar durante 6 dias e tirar um dia separado para a adoração. Tudo era perfeito ali naquela escola, mas há sempre um mas em todas as coisas. Parece que eles não estavam muito atentos ou estavam um pouco distraídos em alguns momentos das suas aulas, aquelas aulas dadas por aquele professor especial. Eles não levaram a sério todos os ensinos e advertências do seu professor. Tal como nós, as escolhas de Adão e Eva não foram as melhores. Eles não deram ouvidos ao seu educador, este educador por excelência, e acabaram ouvindo um outro educador. Um outro professor que colocou em causa os ensinos do verdadeiro professor. E através de alguns artifícios ele colocou em dúvida aquilo que Eva tinha ouvido, aumentando ainda mais a sua curiosidade. A curiosidade de Eva acabou por falar mais alto que o seu discernimento. Em consequência disso, ela deixou-se enganar. A luta que Adão teve ainda a seguir, quando ela lhe leva aquele fruto e o convida a comer, é ainda maior. Escolher entre perder a sua mulher, a mulher que amava, e a eternidade. Mas mais uma vez aqui o grande educador não interferiu nas escolhas, no livre-arbítrio dos nossos primeiros pais. Infelizmente, eles acabaram por sofrer as consequências dessas escolhas e a humanidade que veio após ele sofreu também. Infelizmente, estes alunos tiveram de ser
acabar por ser expulsos da sala de aula, como tantas vezes acontece nesta terra. A partir daqui, o trabalho do grande professor passou a ser duplicado. Para além da ajuda na educação regular, ele tem de trabalhar com o ser humano para que ele se possa familiarizar mais com este professor, com este diretor da escola, para conhecer a sua bondade e dar ainda a conhecer também ao ser humano o seu amor. Ajudar o ser humano a fazer separação entre os seus ensinos e as artimanhas do outro professor. E para isso ele utiliza instrumentos humanos. Utiliza-me a mim, utiliza os pastores, utiliza os professores das escolas, utiliza instrumentos cujo principal papel é dirigir os alunos para Jesus, para que ele possa ajudar-nos nesta restauração. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos em santidade, ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e poder. Através dele nós podemos reaprender, através de olhando para Jesus, nós podemos reaprender este amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós, o quanto Deus quer o nosso bem. Os meios que ele usa e que ele colocou à nossa disposição foram muitos para isso. Estas lições são exemplo disso, as Sagradas Escrituras também. Mas tal como aconteceu no Éden, também agora existem falsos mestres. Como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2 e no versículo 1, esses falsos mestres ensinarão heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. E quando nós olhamos muitas e muitas vezes para aquilo que vemos no Facebook e nos canais do YouTube, vemos exatamente isso, que a obra deste outro professor continua. A obra de distração, a obra do engano. Por isso é importante a nossa relação com o verdadeiro professor. Compreendermos a sua vontade, conhecermos a sua vontade e pormos em prática na nossa vida a sua vontade. Ela é a melhor para cada um de nós. Eu digo muitas vezes que Deus, tudo o que nos dá é para o nosso bem. Tal como Adão e Eva deviam ter feito, cabe-nos a nós comparar os ensinos do grande professor com os ensinos desses falsos mestres. A escolha é sempre uma responsabilidade nossa. Obedecer a Deus ou não obedecer a Deus? Obedecer a este outro professor ou obedecer a Deus? A quem é que nós temos que obedecer? Qualquer uma destas escolhas tem consequências eternas. O meu convite hoje é: faz a melhor escolha. Faz aquela escolha que te conduz à vida eterna. Espero que tenhas aproveitado este pequeno resumo, esta introdução ou este resumo da lição e te possa ajudar a compreender melhor o grande educador, o nosso grande Deus. Um abraço e encontramos-nos aqui novamente para a próxima semana.